Agora eu vou apresentar apenas um teorema sobre o método de Newton, mas é um teorema bastante completo. Tá? E ele... Vou comentar sobre ele. A primeira coisa, vamos só lembrar uma definição aqui. Você diz que uma raiz ou um zero simples de uma função é um número que você tem, que o f de c, né, é zero, mas a derivada é diferente de zero. Tá? Então é um ponto... vocês visualizarem isso, é uma parábola que encosta, né, que encosta no eixo x, entendeu? Mas não atravessa. Ela encosta, não atravessa. Ela tem, nesse caso, ela tem um zero que não é simples, né? Porque vai ser zero naquele ponto e a derivada também vai ser zero. Tá? Então, são gráficos em que a função, né, atravessa o eixo. Né? É nesse sentido, isso aqui. Tá? Isso aqui, na verdade, dá aquela ideia do f de A e f de B, né? Lá da abscissão e da falsa posição. Quer dizer, você tem caras dos dois lados do eixo vertical, né? Você tem um cara para baixo e um cara para cima, do eixo horizontal, desculpe. Né? Bom, como o teorema, então, ele precisa disso aqui, precisa que a raiz não seja simples, desculpe, que a raiz seja simples. Tá? Então, primeiro, o teorema diz que é uma função real, de variável real, e aqui tem uma condição caso a segunda derivada seja contínua. O pessoal de matemática vai encarar esse tipo de condição, esse tipo de hipótese, lá quando for ver teorema da função inversa, teorema da função implícita. Isso aqui é uma condição técnica. Não tem muita intuição para explicar isso, não, mas é uma condição técnica essencial para isso aqui funcionar. Tá? E caso o ponto Z seja um zero simples de f, ou seja, não tenha derivada zero, f de linha de zero não é zero, então, olha o que ele diz. Existe um intervalo aberto que contém Z. Ele não fala o tamanho do intervalo, pode ser mínimo, pode ser grande, tá certo? Mas existe, em volta de Z, tá? E uma constante C, tal que se o método for iniciado nesse intervalo, em qualquer ponto desse intervalo, os pontos produzidos ficam cada vez mais próximos de Z. Tá? E tem essa condição aqui, repara. A distância... isso aqui não é R, não, isso aqui é Z, tá? Depois eu tenho que corrigir isso aqui é Z. Já corrigi. Está corrigido. A distância da iteração de Newton para a raiz Z, tá certo? É menor ou igual a essa constante vezes a distância anterior, tá certo? Né? Da iteração anterior, do xn menos Z, ao quadrado. Esse tipo de condição, a gente diz que o método de Newton tem uma convergência quadrática. Tá legal? Por causa desse quadrado aqui. Se fosse cubo, seria cúbica, a quarta potência, tá certo? Então, isso aqui é a base onde se usa a ideia, onde se usa a afirmação, o método de Newton tem uma convergência quadrática. Em termos práticos, isso quer dizer o seguinte, em geral, você acerta a cada iteração do método de Newton 2 casas decimais do seu método. Tá legal? Bom, esse teorema aqui, apesar de ser muito importante, ele não dá nenhuma dica, nenhuma ideia de como se faz, de como se escolhe isso aqui. Ele diz só que existe, tá certo? Ou seja, se você tem todas as condições, você tem que tentar achar um intervalo onde isso funcione. Então, isso aqui, evidentemente, que é um resultado de existência, tá certo? Não é um resultado de que você fala, use esse intervalo de 1/4 de não sei quanto que vai dar certo. Não, não diz. Isso cabe a vocês, né, a nós, no caso, né, decidirmos que intervalo nós vamos utilizar. Por isso que eu falei anteriormente que a gente deve buscar um intervalo bem pequenininho, usando um outro método, método de seção, método da falsa posição. Certo? Quando tiver quando tiver um intervalo bem pequenininho, a gente começa a fazer Newton. O que pode acontecer? Newton não convergiu. Não convergiu, não tem problema. Vou fazer mais iterações do outro método antigo. Tá certo? E esse é um jogo de tentativa e erro até você conseguir um local onde o Newton converge. Tá certo? Só que para isso você tem que ter as hipóteses garantidas. Né? Você tem que ter
né? Que a função seja uma função, que a segunda derivada seja contínua, que o z não seja um zero simples, né? Desculpa, que o z seja um zero simples, tá certo? Então, aí com isso você garante essa convergência quadrática. Tá? Então, esses comentários que eu queria fazer sobre Newton. Newton, como eu falei, quer dizer, é um mundo, é um universo, na verdade, tem muita coisa envolvida, tem muitas áreas que saíram da matemática, que saíram do método de Newton, tentando discutir questões, convergência, estabilidade, sistemas dinâmicos, tem um monte de coisa que discute que está baseado em método de Newton, ou nas ideias de método de Newton, que é uma ideia muito simples, que é uma ideia de usar a derivada para aproximar a função numa vizinhança de um ponto e torcer para que essa aproximação seja boa. Essencialmente é isso aí. Tudo bem? Então vamos parar por agora. Tá bom.